uma coisa muito boa, que acho que eu estou até apelidando como pulo do gato do Nest, é que ele já vem com algumas boas práticas, alguns pontos que a comunidade do ecossistema Node, JavaScript estava mudando, né, que é a TypeScript. Então, por default, ele já vem ali utilizando TypeScript setado. A gente tem também ali no seu boilerplate o Jest para trabalhar com teste, o SLint e o Prettier para manter ali um style guide do código, né, manter ali um padrão de codificação ali do projeto, e uma CLI também, para facilitar ali a geração de códigos e boilerplates, né? Então, eu acho que isso aqui já foi uma boa sacada aí para o Nest crescer bastante. Já vim com basicamente o caminho que a comunidade estava tomando, né, para TypeScript e tal. Aí, assim, o Nest, ele foi criado por esse rapaz aqui, acho que é Camel que fala. Então, no site também, lá na página inicial, tem um vídeo, uma palestra dele, muito legal, vale a pena assistir. E aí ele foi criado em 2017. O Camel, ele é um full stack software engineer, né? Então, ele trabalhou uma época ali com projetos do Angular, e aí a gente vai ver aí que o Nest ele tem bastante coisa similar ao Angular, né? O Angular é um framework web, mas tem vários conceitos que o Camel trouxe para o Nest, né? Então, ele fala que foi inspirado no Angular. E também o Nest utiliza aqui por default, né, o Express. Então, também ali ele usa como base o Express. Aí entrando, então, na questão de como é construído o Nest, eu até coloquei aqui, construído em blocos e modular. Isso aqui é muito forte no back-end, ali no Nest. Essa pegada de módulos, né? Então, a ideia é você, até para instalar, eu até coloquei aqui as opções de instalar novas bibliotecas no projeto, né? Então, o framework ele vem, de certa forma, enxuto, quando você inicia ele, e aí você pode ir juntando esses blocos, esses módulos, né? Então, eu coloquei aqui 2 módulos de exemplos, que seria o TypeORM, né? Que é uma biblioteca para a gente trabalhar com um banco de dados, né? Um ORM. Então, a gente instala as bibliotecas puras e aí tem como se fosse um adapter aqui, uma integração dentro do framework, que é esse nest/typeorm. E aí a gente consegue importar ele de forma modular aqui no projeto, né? Esse módulo aqui que eu estou mostrando é o módulo raiz, né? O módulo que já vem por default ali na instalação do Nest. E aí tem, dentro da sua aplicação, você vai criar outros módulos, né? Módulos, no caso aqui nosso, de filmes, gêneros, países. Então, você consegue compor na sua aplicação em módulos, né? Então, isso aqui é um dos pilares, assim, que é algo bem, bem particular do Nest. E aí, para a gente ter uma visão, assim, né, do que é esses blocos, basicamente funciona dessa forma. Você vai ter ali sua aplicação, né, o app module, e aí você... Deixa eu ver se eu consigo habilitar aqui, acho que vai ficar até melhor. Você consegue aqui, por exemplo, criar um módulo de usuário, né, para ter toda a gestão de usuário, né, módulo de clientes, módulo de autenticação. Então, você pode compor na sua aplicação por módulos. E aí, dentro desses módulos, esses blocos, você pode pensar em um agrupamento, né, de arquivos, né? E aí, geralmente, a gente tem controllers, services, entities, DTO. Então, eu vou passar aqui com vocês explicando o que é um pouquinho disso aqui, né? Mas, geralmente, dentro de um módulo, você vai encontrar esses tipos de arquivos. Eu acabei colocando aqui também, nessa imagem, 2 blocos, não são módulos do Nest, mas é uma prática que a gente utiliza, que é o shared e o config. São mais uma forma de organizar a sua aplicação, tá? No shared, a gente vai colocar arquivos ou pastas
que todos os modos da aplicação podem usar, né? Então, o conceito de, aqui vai ficar os arquivos compartilhados em toda a aplicação. E no config é a mesma coisa, são configurações, variáveis de ambiente, mais setup ali do que você está usando, que os módulos também vão usar, né? Então, geralmente a gente organiza assim. E aí, pessoal, no próximo slide aqui, eu queria fazer uma passagem do fluxo, assim, uma simulação de como acontece uma requisição, por onde que vai passando ali dentro do framework, né? Tem coisas que são não é do Nest, né? É de qualquer back-end, é um padrão mesmo ali, um fundamento de API REST, mas aqui é para dar uma dimensão de como está acontecendo aqui no Nest. Então, assim, nesse primeiro ponto, a gente tem aqui o nosso client-side, que pode ser uma web, né? Uma página web, um site web, pode ser um mobile, pode ser um post mesmo, né? Ou um outro back-end chamando. E aí a gente utiliza ali o protocolo HTTP, que vai cair numa rota, né? Essa rota a gente tem os verbos HTTP, né? Get, post, put, aí cada um tem ali assim uma representação. Get, eu vou puxar dados para leitura, post, eu vou criar um recurso. Então tem essa pegada bem específica, né, em cada verbo. Dá para você associar o que vai acontecer no back-end. E aí você tem os parâmetros, né, que você pode passar utilizando esses verbos. E a gente sabe que tem parâmetros de carry, parâmetros de body, de path, de header, né? Então isso tudo aqui está acontecendo nesse momento. O próximo passo, aí eu já estou colocando aqui como um recurso do Nest, mas para quem já mexeu com Express ou back-end, pode fazer uma analogia ali como o middler, né, que vai ficar ali uma camada no meio antes de chegar no controller. E no Nest, a gente utiliza esse momento para fazer uma verificação de autorização, né, e também uma checagem de permissionamento. E isso tudo aqui tem um impacto. Se isso passar, tiver autorizado e tiver a permissão, ele deixa eu seguir a requisição e ir repassando para as outras camadas. Se não, a gente já consegue lançar aqui um status code, né, num response específico, né? Isso aqui é muito importante, que é uma proteção, né, do back-end, e também eu vou falar um pouquinho sobre esses status code de retorno, que eu acho que é muito legal a gente manter isso padronizado, até para o front-end, ou quem está consumindo nossa API, saber o que aconteceu no back-end, poder apresentar uma mensagem mais coerente ali para o usuário final, né, que está usando a API ou o site web ali, você consegue dar uma mensagem melhor. Tudo bem até aqui, pessoal? Porque tá um pouco estranho só eu falando, mas tá ok? Não, tá de boa. Tá de boa. Beleza. Tá ok demais. Fechou, valeu. Aí, assim, continuando o fluxo, pessoal, aqui é uma camada, assim, vamos dizer, muito importante que eu considero, que é a validação dos inputs. A gente vai ver isso aqui na prática, que o Nest traz ali para a gente um recurso, uma lib chamado Class Validators, que nos permite validar se o front-end ou mobile ou qualquer outro programa está mandando essa requisição, se está mandando o dado coerente, né? Se eu espero receber um date, se está vindo um date mesmo, se eu espero receber um number, se está vindo um number. Isso aqui eu considero uma boa prática, essa validação, antes de deixar o controller repassar para a camada de negócio, porque você evita outros problemas, né? Você já deixou entrar os dados sujos na sua aplicação, é perigoso dar muito ruim em banco de dados ou outras coisas ali. Então, assim, é uma camada muito importante. O Nest traz uma lib para a gente que facilita bastante esse trabalho, né? E aí, novamente, se não está passando nessas validações, a gente consegue retornar um código coerente, né? Que no caso é 400, bad request, para quem está consumindo a API saber, opa, mandei alguma coisa errada. Aí a gente chega no controller, né? O controller,
Eu costumo falar que ele é como se fosse um porteiro ou um garçom, ele só redireciona os pedidos, né? Então a gente não aplica a regra de negócio aqui nele. A gente recebe a requisição e repassa isso lá para nossa camada de serviço, né? Ou use case, né? Aí o nome eu acho que tanto faz, a ideia vai ser a mesma. E nessa repassagem do repassar para a camada de serviço, a gente utiliza uma técnica aqui, um modelo chamado DTO. Então, a gente vai ter uma classe, que a gente vai estruturar os parâmetros que a gente quer transitar entre essas duas classes, né, controle e services. Então, isso também é legal, eu vejo com bons olhos essa padronização. E aí, então, de fato, a gente chega lá na camada de serviço, a gente vai ver um pouquinho sobre injeção de dependências, né, que o Nest traz aí para a gente, que é uma boa prática. E aqui, de fato, a gente vai utilizar banco de dados, API externa, enviar e-mail, upload, a gente vai fazer mesmo aquele caso de uso, né, aquela funcionalidade esperada naquela rota. E isso a gente volta com a requisição para o controller vai voltar um response, né, que é a resposta ali da requisição, com aqueles status codes ali, que eu acho que é muito importante a gente deixar bem explícito, né, o que está acontecendo. E aí a gente tem aquelas classes de 200, que é sucesso, de 400, que é algum erro ali que o cliente mandou, e o 500 é aquele fatal erro, estourou alguma coisa, a gente não sabe, tem que investigar. Então, isso aqui também é uma boa prática a gente utilizar. E como esse hands-on aqui é de uma API REST, no final das contas aqui a gente vai serializar os dados naquela estrutura de JSON. Poderia ser XML, mas o mais comum que a gente utiliza aqui é o JSON, né? Então, de forma geral, pessoal, acontece todo esse fluxo aí quando a gente chama uma rota no back-end, geralmente passa por essas etapas, né? Ah, Bom, e aí agora eu vou entrar aqui em alguns conceitos bem específicos ali que o Nest já traz, e a pessoa que não está acostumada a usar esse framework, usou só o Express, não vê tanto isso. Que é a questão de decorators. Em outras linguagens, a gente chama de annotations também, então eu já vi isso no Python, no Java. E aqui tem uma declaração aqui da própria documentação lá no TypeScript, né? É um recurso que a gente tem que habilitar no tsconfig. E tem aqui esse texto, mas eu gosto de pensar assim que decorators é um recurso que dá um comportamento especial ali numa classe, numa função, numa propriedade, tá? E aí eu vou mostrar aqui na prática como que a gente usa, assim, usa muito isso no Nest, tá? Então, foi uma coisa que quando eu mexi com ele eu até assustei, assim, eu achei que ficou um pouco poluído, mas depois as coisas vão fazendo sentido e você vai ver que isso ajuda muito, né? Eu vi aqui a mensagem do Caran, você consegue criar, nossa, tem hora que você cria um decorator que vai abstrair uma lógica que você vai utilizar em vários pontos, isso aqui é lindo depois. E aí eu coloquei 4 exemplos de decorators, eu acho que tem mais, tá? Mas é só para dar uma dimensão aqui que a gente vai ter decorators a nível de classe, que é aquele decorator que, se a gente olhar aqui, eu tenho Class, Filmes, Controller. Tudo que você coloca acima aqui dessa declaração, ele é considerado como Class Decorator. E aí ele tem alguns comportamentos que ele aplica essa regra para todos os métodos. Então, no caso aqui que eu estou destacando, eu estou usando o Swagger para documentar e todos os métodos desse controller, ele pode retornar para o usuário que está consumindo a rota um código 401, né, de não autorizado, um 400 de bad request. Então, para eu não ter que ficar fazendo esse bloco de código em cada método, eu já coloco aqui a nível de classe, né? Então, é um modelo que você pode usar. Você pode usar aqui um exemplo legal também, é colocar aquele Guardian de JWT, né? E aí ele já valida todas as rotas para você. A figura 2 aqui, pessoal, é a nível de método, né? Então, assim, ó, esse find one é uma rota de get, que eu vou obter ali um recurso, um filme, né? Pelo ID.
E aí eu estou gerando uma documentação que eu quero escrever lá no Swagger, eu vou mostrar para vocês. Então isso aqui vai ficar exclusivo só para esse método, né? Então, decorator aqui a nível de método, né? A gente tem decorators a nível de propriedades. Isso aqui que é aquela camada que eu falei que eu acho extremamente importante, que é validar os dados. Então, para criar um filme, a gente tem aqui uma classe que é um DTO, e aqui eu vou especificando as propriedades que eu espero, né? Eu espero um e-mail, ele tem que ser string, eu espero um date, tem que ser um date, né? E aí eu estou falando que eu quero no formato ISO, e, na questão do e-mail tem que ser um e-mail. Então aqui ele vai adicionar um comportamento nessa propriedade, como se fosse uma validação mesmo, né? E então a gente usa bastante aqui esse decorator. E tem um outro aqui que eu coloquei que é nível de parâmetro, né? Nas requisições que a gente faz, a gente consegue passar parâmetros pelo body, pelo path params mesmo, carry params. Então, o Nest já traz uma abstração para a gente capturar esses valores utilizando annotations, né? E aí foi até ali que eu acho que o Karan comentou, um caso legal que a gente usa aqui é criar um @getUser. E a gente cria uma lógica para pegar o token do header, fazer uma consulta no banco, montar o objeto de user e já abstrair toda essa lógica. E quando a gente repassar isso para a camada de serviço, a gente já repassa o usuário do banco tudo. Então a gente abstrai essa extração do usuário do token, né? Então é bem comum usar isso aqui. Ufa, acho que é isso aqui. Vamos lá. Bom, um outro ponto, pessoal, que eu quero trazer assim também, que é muito bacana do Nest, né, que o framework já traz aí como boas práticas, é o conceito de injeção de dependências, né? Então, assim, ele tem já embutido nele uma forma dele já injetar uma instância para você dentro do construtor. E aí, já emendando um gancho aqui com os princípios do Solid, a gente está falando do D, né? E aí ele explica por que é uma boa prática você fazer isso, né? Porque você desenvolve voltado à interface, isso vai gerar um menor acoplamento no seu código, você consegue testar mais fácil, você consegue trocar de classe concreta ali, de implementação mais fácil, né? E também você acaba de cara ganhando aqui dois outros princípios, né? De responsabilidade única, de aberto e fechado. Então, isso aqui, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês e na prática também, usando injeção de dependência. E é uma coisa muito legal que eu gostei ali do framework já trazer isso como boas práticas. Então, qual que foi a ideia aqui de montar essa injeção de dependência? Foi eu criar uma classe, criar uma interface, um contrato, né, que estabelece um jeito de funcionar, o que eu espero que uma classe que implementa aqui essa interface de cache faça. São esses métodos, né, para setar um cache, para obter uns valores do cache, para deletar uma chave do cache. Então, basicamente, a gente começa com esse contrato, né, com essa interface. Aí, de fato, eu vou fazer a implementação desse código. Aí eu escolhi a biblioteca Redis para fazer isso. Então, ele implementa a interface, ele é obrigado a ter todos esses métodos aqui dentro da sua classe. E aí ele vai implementar do seu jeito, né, com a sua lib ali. E aí entra o que o Nest já traz por padrão, né? A gente tem um módulo, né? Isso aqui já é o módulo do Nest. E aí a gente tem aqui em Providers uma forma de você falar para o Nest, ó, quando eu solicitar a injeção de dependência desse cache provider, eu quero que você me retorne uma instância de Redis Cache, que é a implementação concreta. Então, na prática, vai ficar assim, ó, na hora que a gente for na classe de serviço, então estou aqui na classe de Film Services, e aqui no construtor, eu vou usar cache. E aí eu uso esses annotations ó, novamente aqui,
para falar para o Nest procurar, né, essa key aqui e fazer a injeção de dependência para mim. E no código, de fato, que é o método onde eu estou buscando, usando de fato aqui ó, aquele método get, ou set, tudo que está especificado no contrato, basicamente eu vou estar trabalhando aqui com aquela classe concreta, né, de Redis Cache. E isso é legal porque a classe de serviço ela não sabe que eu estou trabalhando com Redis Cache, né? Eu estou especificando o tipo da interface do contrato e se futuramente eu precisar trocar aquela lib, eu baixo uma nova, implemento aquela classe, igual a gente fez com o Redis Cache, e lá no modo do Nest eu faço a substituição. Então é possível você ter isso sem ferir aquele princípio do aberto e fechado, né? Eu não preciso ir lá no meu código, onde eu já tenho toda a regra de negócio, mexer no código. Ele vai funcionar do jeito que funcionava, porque ele implementou a interface, ele garante que vai ter os métodos, então tem esse benefício. E para o teste também, né? Você pode fazer um cache fake lá, e que implementa essa interface e tal, dá para você simular, né? Essa classe de teste. E aí, por final, pessoal, eu coloquei aqui assim, documentação. Isso aqui eu gostei bastante do NES quando eu mexi, que todos aqueles annotations, tudo, você consegue gerar esse link depois na sua API para o seu cliente ou para outra integração que for fazer, ou se a equipe tiver dividida ali, back e front, o front-end já consegue olhar aqui a documentação, consegue ver que o recurso é disponível, consegue ver os verbos, né? O resource, o que ele precisa passar. Então, isso aqui eu vou mostrar mais ali, depois na prática, abrindo mesmo essa documentação, mas eu acho que isso aqui é aquele cuidado a mais, sabe? Aquela qualidade a mais ali, que quem está montando o back-end, se preocupar em fazer, é muito bom. Então, a gente está chegando já para fechar aqui para a prática, pessoal, e de tudo que a gente passou, eu separei aquilo então, o que que é, né? O que que é o Nest? E aí eu cheguei na conclusão que ele é um framework back-end opinado, né? Opinado quer dizer que ele tem uma convenção, um jeito de fazer as coisas, aquele módulo, aqueles annotation, tudo aquilo ali é uma coisa particular do Nest. Então, se você vai usar o Nest, saiba que você vai ter que seguir essa convenção dessa comunidade, desse pessoal, né? Ele já traz ali algumas boas práticas que foram inspiradas no Angular. Então, é isso. E também, né, onde que ele roda, onde que ele vive, né? Eu coloquei que geralmente a gente vai encontrar aí o Nest rodando lá do lado do server-side, né? Em um servidor, rodando ali, sei lá, no PM2, em um Node, ou em containers, né? Que é uma estratégia que a gente usa bastante aqui. Pode ser também rodando em cluster de Kubernetes. Então, é possível você empacotar, né, o back-end dentro de container e rodar nessas soluções também. E o que que ele resolve? Ele resolve aplicações do lado do servidor, como API REST, API GraphQL, você consegue fazer também API GraphQL com ele. Você consegue fazer aplicações completas com front-end também, né? Lá no exemplo eu mostrei que no final a gente vai soltar um JSON e aí um web, front-end web ou mobile fica responsável por montar a interface gráfica, mas se você quiser usar o Nest usando aquele padrão MVC, você pode. Você instala ali uma engine para view, né? Tipo Handlers Bar, eu acho que EJB também, e você consegue fazer tudo. O seu back-end retorna lá para o navegador o HTML pronto, né? A parte de visualização. Outras abordagens que eu vi, assim, que ele resolve bem é a questão de microserviços, né? Então, tem como você trabalhar ali com o Nest voltado a microserviços. Real-time também, ele facilita bastante ali você trabalhar com estratégias de socket, né? Real-time. Então, são algumas situações que ele resolve, tá? Tem muito mais lá no site, várias coisas que você pode fazer com o Nest.
E aí, por que usar? Né? Aí, assim, ó, o que, que eu vejo de vantagem aqui? Bom, ele é uma rapidez no desenvolvimento, te dá produtividade, você não precisa construir as coisas tudo do zero, você vai plugando os módulos, isso é muito bom. Boa documentação, eu acho que pelo menos todas as vezes que eu precisei entender alguma coisa, consegui achar na documentação e na internet bastante coisa. Essa parte eu acredito também, escalabilidade, segurança, eficiência, né? Eu não coloquei aqui, mas por já ter essa comunidade, já ter esses padrões de mercado, você acaba fazendo um produto bom, né? Assim, nesse sentido, é mais fácil você acertar nesse quesito do que fazer do zero. Microserviço também, né? Acho que tem uma proposta muito forte aí para quem quer trabalhar com microserviço, ele é uma boa opção. Opinado com boas práticas, a gente já viu ali alguns conceitos legais que ele traz. Uma curva menor, acho que de aprendizado também, porque se você for montar ali no Express do zero, você vai ter que entender de muita coisa, e aqui eu acho que é mais fácil você já está assim produzindo, sabe? Já está fazendo várias coisas no back-end ali. Isso aqui eu gostei bastante, que ele é modular, então é, eu, eu, eu acho que é legal você trabalhar com essa pegada de módulos. E tem também ali o command line, né, interface, que te ajuda. Às vezes você quer criar ali um resource, um CRUD rapidão, você quer uma mão na roda e já monta tudo para você muito rápido. E acho que agora a gente chegou no código, né? Então, bora lá. Se alguém tiver alguma pergunta também, tá, pode ficar à vontade aí, tá, pessoal? Deixa eu parar aqui. O que que eu preparei para hoje, assim? Eu preparei uma API REST, a nossa API é a Nata Filmes, e aí eu fiz uma modelagem aqui simples, né? A gente vai guardar aqui filmes, a gente vai ter uma tabela de gêneros, né? Ação, terror, aventura e países, né? Onde foi produzido. Mas no sentido de mostrar relacionamento, né? Muitos para muitos. Aqui os tipos de dados também eu foquei em trazer data, string, number, date. Tentei fazer trazer várias opções aqui para ver no dia a dia mesmo na prática, né? Então deixa eu abrir aqui no nosso back-end. Eu vou falar um pouquinho da estrutura aqui, só para vocês terem uma ideia. Só que antes disso, deixa eu achar aqui, ó, tem uma documentação, né, que eu falei que ia mostrar. Isso aqui o próprio Nest gera, né? Tem essa opção do Swagger. E aí é muito bom isso porque eu consigo disponibilizar para quem vai consumir essa API um guia, né? Então eu consigo saber aqui que existe um recurso de filmes, eu consigo aqui obter um filme passando um ID, então tem todo aquele padrãozinho do CRUD, né? De leitura, escrita, deleção. Eu consigo saber que essa rota é protegida, e aí geralmente a gente trabalha com aquela estrutura de JWT, né? Você coloca lá no header Barry Token, né, Authorization, e aí a gente pode fazer isso aqui na documentação para a pessoa testar, né? E aí já mostra aqui nesse símbolo. Aí abrindo aqui, eu posso testar a carry por aqui, né? Posso passar os parâmetros. Aqui no caso eu estou usando o conceito de carry params, então eu vou fazer uma busca de filmes paginado, tem um termo de pesquisa. Então, eu tenho o verbo, o recurso, como que eu vou chamar. Isso aqui é uma parte importante para quem está consumindo a API, front-end, para poder dar uma mensagem de acordo, né, lá. Eu posso ter, aqui no caso, 3 tipos de retorno. Pode ser 200, que eu vou retornar essa estrutura de objeto, então o front-end já consegue ir mocando, preparando a tela com base nessa estrutura de objeto que eu vou devolver. O tipo que eu vou devolver, então no response, a gente também tem os cabeçalhos do response, eu vou devolver um JSON, e aí se a pessoa mandar
algum dado inválido na pesquisa, mandar alguma propriedade que eu não estou esperando, eu posso lançar aqui um dados inválidos, né, um bad request, e aí é um código específico da classe 400. E também, no caso, eu falei que nossa rota ela é protegida, tem esse cadeadinho. E pode acontecer da pessoa não mandar o token ou mandar um token válido. Então, é possível quem consumir a API receber esse erro aqui também. Então, a documentação aqui, o Nest traz isso de forma fácil, a gente consegue ir codando o nosso back-end, já gerando a documentação do projeto. E aí, vamos testar nosso back-end, né? Eu preparei aqui algumas rotas, né? E eu vou até limpar a nossa base de dados aqui, eu tenho essas tabelas aqui, tudo, eu vou dropar tudo. Eu quero mostrar para vocês também um conceito de migração de banco de dados, que é uma coisa que a gente usa muito aqui no projeto da NAT e é estratégico para a gente no sentido de CI e CD. Então, vamos ver se vai funcionar agora. Dropei todas as tabelas aqui. E aqui no nosso back-end, dentro do source, eu dividi, né, em shared, config e os módulos, né, bem próximo daquela imagem que eu mostrei lá. E aqui em shared, eu tenho o banco de dados, as migrações, né? E o que é isso? Só um minutinho, pessoal. Peraí. Opa, acho que agora melhorou. Mas qual que é a proposta, né? Geralmente aqui no back-end, eu trouxe um back-end trabalhando com TypeORM, com banco de dados relacional, Postgre, e aí a gente fez a modelagem da nossa API e a migration, ela permite a gente versionar o banco de dados, então eu vou criar aqui esses arquivos, ele tem um timestamp, ele tem uma ordem para ser executado essas migrações, e no caso vai criar nossa tabela, e aí dentro desse arquivo a gente tem dois métodos, o up e o down. O up é o que ele vai aplicar no banco de dados quando você rodar a migration, né? E o down geralmente é o comando para reverter o que você está fazendo no up. Então, eu fiz errado aqui, eu quero fazer um revert, eu consigo executar aqui e ele vai desfazer aquela alteração que está sendo feita. E aí o banco de dados tem seu controle, tem uma tabelinha de migration que vai ver o que já rodou e não, né? Quando você trabalha mais de uma pessoa no time, eu fiz uma feature que criei uma tabela, mudou, a pessoa que baixar ali for trabalhar na outra feature, ela pode rodar a migration e atualizar seu banco de dados local. Você tem aquele benefício do CI/CD, que na hora que você está fazendo uma entrega para o cliente em homologação ou produção, você roda esse script de migração, ele já faz as alterações no banco de dados. Então, isso aqui é muito legal, a gente trabalhar no back-end com essa questão de migração. E aí eu vou fazer isso aqui com vocês. Ó. Eu deletei lá ao vivo, né? Eu espero que minha API não quebre, mas eu tenho um comando aqui que é migration run, que eu vou rodar aqui, e ele vai pegar aqui no meu banco de dados, vai criar todas aquelas tabelas, ó. Voltou. Tem aqui a modelagem, né? Filmes, criou tudo. E aí tem essas duas tabelinhas aqui que eu falei que ele controla, né? Vou até abrir aqui para mostrar, que ele mostra para a gente o que ele rodou e tal, para não rodar novamente. Então ele tem um controlinho aqui, e a gente usa muito essa questão de migração aqui no back-end. Então tá. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, eu vou fazer uma inserção em massa aqui via uma planilha de Excel, né? Eu acho que não é tão comum o pessoal ver ali no CRUD, então não tem nada aqui nessa tabela. Eu tenho esse arquivo aqui no projeto, ó, gêneros, que é uma planilha de Excel, que vai vir aqui, eu quero importar isso aqui lá no banco de dados. E aí eu montei uma rota específica aqui para import. Ele tem uma particularidade aqui que eu não estou usando no request um application JSON, e sim um multipart form. Geralmente a gente usa
esse cabeçalho no request quando quer mandar um arquivo, e aí eu vou mandar. Vamos ver se... Bom, foi rápido, deu o código 204, aí novamente eu estou voltando com aqueles conceitos do status code, do HTTP, porque isso aqui é muito importante. Eu estou falando que deu um sucesso e não devolvi nenhum conteúdo. Se eu entrar aqui no banco de dados, espera-se que... Olha lá, importou. Ainda bem, né? Veio aqui, importei, né? Eu criei também aqui, aí eu consigo buscar aqui no banco de dados, ó, aí aqui já fez aquele fluxo que eu mostrei, foi lá na rota, passou pelo controle, caiu na camada de serviço, fez uma consulta no banco de dados, voltou, serializei ele em JSON e mando para quem está consumindo. Isso aqui é uma forma de buscar. E tem uma outra que eu fiz aqui também para ter uma coisa diferente, mostrar para vocês o poder do Nest, é a exportação dos dados do banco de dados em um arquivo XLS. É comum também a gente fazer isso nos projetos. Se eu executar aqui e olhar o response, o que muda? Muda que o content type ele não vai ser application JSON, ele vai ser aqui, de fato, deixa eu ver se eu enxergo aqui, acho que é MS XLS, ele tem um tipo específico aqui. Então, o que quer dizer? Estou devolvendo um arquivo, eu posso até pegar essa rota aqui para mostrar isso aqui mais na prática, pessoal. Ó, vou copiar, vou puxar aqui para vocês e jogar aqui no navegador. Ele está me devolvendo um arquivo, tá vendo? Eu vou salvar aqui, vou abrir com vocês. Eu vou abrir, basicamente, é o que está lá no meu banco de dados. Então, não necessariamente eu preciso só voltar um JSON, tá? Eu posso voltar, no caso aqui, um arquivo XLS. Aí, seguindo aqui nossa API, antes de chegar no Filmes aqui, eu preciso cadastrar aqui países, né, para a gente conseguir fazer um CRUD ali legal. Deixa eu cadastrar um aqui. Então, isso aqui é só para poder montar o filme ali. Igual eu mostrei na modelagem. Eu tenho 2 tipos de relacionamento ali, então eu quero mostrar esse tipo de comportamento também no back-end. E aí, eu acho que agora a gente consegue fazer aqui um cadastro de um filme. Só que antes de cadastrar o filme, eu quero mostrar também aquela importância, eu estou batendo muito nessa camada de validação de dados que eu acho importante. Então, eu criei várias rotas aqui de erros para mostrar isso mesmo, né? Nesse caso aqui, eu especifiquei meu DTO, né? O que eu espero receber na requisição para poder salvar o filme. E aí eu tenho um campo aqui que é 1 ano e eu vou guardar um numérico lá no banco de dados. Só que aqui eu estou forçando um erro, estou passando uma letra aqui. E aí o Nest já me devolve, né, esse erro aqui, já me devolve o status code correto, e aí eu já estou naquela camada, igual eu mostrei no fluxo. Eu não deixei ele entrar no controller, dentro da aplicação, estourar um erro lá no banco de dados por tipagem. Então o Nest tem muito disso, né? E aí eu fui fazendo outros exemplos aqui, como data, né? Eu passei uma data que não tem nada a ver aqui, ó, eu coloquei o ano 30, mês 30. Então você consegue fazer essas validações com vários tipos de dados, né? E o UID, passei um ID válido, ele devolve, e-mail, né? Então, aquele class validators que eu mostrei em cima da propriedade e-mail, ele valida isso, né? Estou passando o e-mail aqui sem uma arroba, e aí ele vai falar que tem que ser um e-mail válido. Então, isso tudo aqui é muito bom a gente ter essa camada, né? De validação. Aí, os dois aqui, no Nest eu tenho um conceito também de ser um pouco mais rigoroso nesses dados que eu estou mandando para o back-end. Lá no meu DTO, eu não coloquei que aqueles campos são opcionais. Então, se eu não mando eles, ele também não deixa eu entrar dentro da aplicação e concluir o fluxo até criar um filme. Então, isso aqui é muito bom também, porque força quem vai consumir seu back-end olhar a documentação, mandar o objeto esperado, né, previsto ali pelo back-end. Aqui eu estou mandando já a mais, né? Eu estou mandando um SQL aqui, estou criando um campo que não tem nada a ver na API, não está sendo esperado também.
Aí eu já configurei o Nest, deixa eu até mostrar aqui onde eu fiz isso, que é justamente nesse carinha aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, se tá legal aí, pessoal, para ver, mas isso não vem por padrão no Nest, ele é modular, igual eu expliquei, então eu instalei a biblioteca Class Validator, tudo, e fui configurando isso. Então, tem vários parâmetros que você força isso, né? Então, eu não quero que mande propriedades a mais, eu quero lançar erro se vir, se mandar menos também, então eu tô acho que um pouco mais rigoroso aqui. Mas dá para, se a pessoa mandar mais, eu desprezar o que mandou e assumir só o que está previsto. Tem outras formas de trabalhar também. Aqui eu estou, na verdade, mostrando um outro tipo de status code, né? Que aqui eu estou lançando mesmo como regra de negócio. Geralmente a gente tem uma rota que obtém um recurso pelo um ID, mas se esse recurso for deletado do banco e não existir, a gente consegue lançar. A gente consegue lançar aqui um 404, né, not found. Nesse caso aqui é uma entidade no banco que eu não encontrei. E é muito legal isso, novamente, bater nessa tecla, de ter isso explícito, que o front-end vai conseguir dar uma mensagem coerente e a gente consegue padronizar também, né, o objeto de erro. E da mesma forma, duplicado, né? Se eu tentar criar um filme onde eu tenho um campo que é um e-mail ou um nome, vai depender da sua regra de negócio, que não pode armazenar no banco de forma duplicado, a gente já consegue colocar um campo unique no banco, proteger a nível de banco, mas a gente já consegue fazer isso a nível de aplicação, de forma lógica, que é validar isso e devolver também o status code aqui de conflito e deixar mais explícito o que está acontecendo. E, novamente, o front-end consegue aí dar uma mensagem coerente. Ufa, vamos ver aqui, então, vamos criar aqui nosso filme, né? Deixa eu pegar aqui esse ID. Deixa eu fazer uma lista aqui. Deixa eu pegar esse identificador aqui, como eu deletei a base, mudou, né? Eu até deixei desse jeito aqui para lembrar que eu tenho que fazer isso. E gêneros também. Deixa eu listar aqui. Deixa eu pesquisar de novo. Catar aqui esse ID. Aqui é um. E aí, essa aqui já é uma estratégia diferente, né? Uma tabela muitos para muitos no banco. Eu quis fazer também um exemplo diferente, que isso aqui é comum acontecer. E aí, como que a gente faz aqui? Uma forma de fazer, né, pessoal? Porque dá para fazer de vários jeitos. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é eu criar um filme, e aí eu estou respeitando todos os dados conforme esperado. Estou passando aqui o ID certinho, a chave, um recurso que existe lá no banco, né? Um e-mail aqui também. Aqui tem um recurso legal, estou passando o e-mail em caixa alta, mas a gente vai armazenar ele em caixa baixa. E tem um recurso do TypeORM que eu quero mostrar para vocês também. Então vamos lá, vamos ver se salva aqui. Ó, salvou. Opa, tem essa mensagem. Eita, matei aqui uma mensagem aqui na frente. Como que eu tiro? Ah, tirei. Ei, tirei não. Tirou. Então, novamente, eu soltei um código. Eita, de novo. Tá dando para ver aqui, pessoal? O código 201 created? Tá sim, velho. Então, eu que tá me incomodando aqui, mas Eu entendo você, pode seguir. beleza, beleza. Mas, novamente, eu estou de forma devolvendo um código aqui específico, 201, que o recurso foi criado. E aí estou devolvendo um JSON, estou devolvendo esse filme com relacionamentos, né? Então, a gente tem aqui a tabela de gêneros. Eu acho que países não veio aqui. Acho que depois na listagem eu coloquei, né? Tem campos que eu criei aqui que eu quero mostrar para vocês também que não existe no banco de dados, né? São campos calculados, então deixa eu até abrir aqui o banco de dados, filmes. Ó, a gente acabou de criar esse recurso, né? Que eu acabei de mandar lá no payload. Então não tem aquele capa URL,
Eu tenho aqui o país, né? E os gêneros. Então, assim, tem recursos legais ali no TypeORM que a gente consegue trabalhar e gerar campos virtuais. Eu vou mostrar isso aqui também. Então, acho que aqui eu vou ter que mostrar no código. Então, eu vou até... Deixa eu ver como que eu posso mostrar isso aqui legal. Abrir aqui filmes, entidade. Eu vou repassar aqui depois com vocês aqui de novo esses arquivos, explicando melhor, mas eu estou aqui no arquivo de entidade. É um arquivo que ele representa, ele está espelhando uma tabela do banco de filmes. Aqui eu estou altamente acoplado com esse framework, com o TypeORM, então eu estou usando, tá vendo, esse monte de anotações, essa classe aqui ela já está suja, acoplada muito com esse recurso aqui do TypeORM. Mas basicamente, pessoal, o que eu falei ali é que eu tenho esse campo que eu gero em tempo de execução, que geralmente a gente monta o link, né, do arquivo, né? Eu guardo só lá no banco de dados o nome do arquivo, e aí eu posso voltar isso aqui de forma virtual. E aqui eu posso esconder isso, né? Eu não volto lá para quem está consumindo o back-end, porque às vezes não faz sentido só voltar o nome. E aí eu, então, naquele processo de serializar o JSON e voltar para o front-end, eu gero um campo virtual. Então isso aqui é legal do TypeORM. Os relacionamentos que eu falei, né? Então eu fui criar um filme, eu associei com o ID de outra tabela. Eu também passei uma lista de gêneros que também é de outra tabela. Então, isso é que a gente usa bastante, relacionamento. Aquele recurso do e-mail, que eu mandei ele em caixa alta, você consegue criar gatilhos na hora de, antes de inserir, antes de atualizar, ou depois que atualizou. Tem eventos aqui que o TypeORM te fornece, né? E aqui eu estou usando uma estratégia de normalizar o dado no banco de dados. Não, eu quero que todo e-mail que entra lá na base de dados seja caixa baixa. Então eu fiz de propósito lá o cadastro do e-mail, mandar ele em caixa alta, né? Então, só para mostrar esse recurso para vocês. Então, deixa eu fazer aqui uma listagem. Esse da listagem aqui, eu trouxe algo também aqui para o hands-on diferente do comum, que é uma estratégia de cache, mostrar aqui um conceito de performance, mostrar também injeção de dependência que eu falei, né, do Reds. Deixa eu voltar aqui, lá no share, eu criei uma pasta de providers, uma pastinha cache, nossa interface, que especifica o contrato. Quem for implementar o conceito de cache precisa implementar esses métodos. Usei o Heads, e aí fiz a sua implementação concreta, né, de como fazer isso. No módulo de filmes, eu estou instruindo o Nest como que ele vai fazer essa injeção de dependência para mim. Então, quando eu chamar isso aqui, eu vou... tá. Qual classe vai devolver, né? E aí, para mostrar isso aqui acontecendo, eu preparei aqui levantei aqui no Docker tem um banco de dados em Postgre, mas eu levantei um banco de dados Reds, que ele é chave-valor, e a gente pode usar ele para cache e trabalhar com o resultado em memória. E vamos ver se a gente já percebe essa diferença. Ó, eu vou fazer deixa eu ver se já tem alguma coisa aqui, né? Eu tô com essa aplicação que eu consigo visualizar o que tem lá no cache, né? Então, estou conectado no Reds, não tenho nada aqui de chave, nada cacheado em memória. E eu vou fazer uma pesquisa aqui no listar de filmes. Quando eu faço isso, ele me devolveu, né, o filme que está lá na base de dados. E aqui já trouxe até o país, aqui, a estrutura de objeto. E tem um tempo aqui. Vocês estão conseguindo ver o tempo que levou para retornar esse dado aqui? Sim. Beleza. Aí, o que, que vai acontecer? Se a gente olhar nosso heads agora, tem uma chave aqui e eu tenho ele aqui em memória. Quando eu bater aqui, caiu o tempo, não caiu? Ficou agora um tempo menor.
Vou mostrar agora aqui com o debugger para vocês isso, passo a passo lá no código, mas já dá um impacto aqui no tempo, ó, tá vendo? Ó? Fica menor do que aquele outro aqui que foi, ó, 53 milissegundos. Olha o tempo que foi caindo aqui. Então, é algo simples, mas assim, é uma estratégia para trabalhar com performance. Às vezes, uma consulta que está batendo muito no banco de dados, eu posso usar essa estratégia. E aí, deixa eu mostrar isso aqui, até para mostrar um recurso que não é exclusivo do Nest, mas eu acho que ajuda muito o desenvolvedor, que é debugar uma aplicação, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, um breakpoint, nesse método que a gente vai consultar. Vou apertar aqui, ó, F10. Ele já vai colocar o meu VS Code em modo de debugger, então vai trazer novos recursos aqui para eu acompanhar. E aí eu vou voltar lá, vou disparar a consulta de novo, e ele vai retornar para mim lá no VS Code. Ó, posicionou, parou. E aqui eu consigo usar esses controles aqui, né? Tipo, para pular o método, entrar dentro do método. No caso, eu quero entrar dentro da classe de serviço nesse método. Eu vou apertar aqui F11. E aí eu tenho aqui as variáveis, né? Que está nesse escopo, tudo. Então, o que eu estou fazendo aqui em filmes? Eu consigo ver os valores que foram passados de parâmetros, né? Então, eu quero pegar a página 1, quero 10 itens por página, quero pesquisar o filme Jobs. Então, isso aqui já em debugger eu consigo ver, consigo deixar ela aqui, acho que ouvindo, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Então, eu posso cadastrar uma variável aqui e ela vai ficar escutando as modificações, eu vou vendo os valores, né? Vou fazer aqui mais um step, eu vou pular, ó, a variável que mudou e não me retornou nada do cache, então não vou retornar essa linha, ele vai pular, vou bater no banco de dados, aqui embaixo vai mostrar uma query SQL que vai fazer lá no banco. Não sei se deu para perceber, não, peraí, que está fazendo duas, né, que ele vai, aqui no caso eu vou fazer um count e uma listagem. O David, Oi? tem um botãozinho para limpar o debug console ali. Cadê? Do lado da flechinha para cima onde fecha o terminal. Aqui. Isso. Apesar que eu já acabei matando também, né? Eu acabei, já estou na linha aqui que ele já executou, mas aqui era mais para mostrar essas instruções SQL, tá vendo? Você consegue ver aqui o que ele está fazendo lá no banco de dados. E isso aqui, questão do cache, se eu não tenho cache, se eu, sei lá, receber 1000 requisição, eu vou fazer 1000 vezes esse bloco de código lá no banco de dados. E às vezes faz sentido cara, isso aqui eu posso guardar, no caso que a gente vai guardar no cache, um período de 1 minuto. Dentro de 1 minuto, se eu receber 1000 requisições, eu não vou agredir o banco de dados ali, ele não vai sofrer ali, fazer 1000 vezes aquela consulta, né? Ele vai simplesmente pegar lá do Redis que está em memória e devolver. Então, a gente consegue desafogar um pouco o banco de dados. Então, vamos lá, mais um passo. Aí eu retorno, né? Ele voltou lá para o VS Code, tudo aqui. Provavelmente ele criou aqui nossa chave, né? Se eu esperar 1 minuto, ele destrói esse cache aqui, aí a pessoa que fazer faz de novo, né? E aí, só para a gente rapidinho aqui pegar lá a ideia da chave, eu vou mandar de novo, vou acelerar aqui um pouquinho, porque tá 1 minuto. Opa, peraí que eu pulei errado aqui, peraí. F11. Aí a variável na primeira vez tinha retornado vazia, né? Peraí que eu pulei errado aqui de novo, pessoal. Peraí. O negócio ao vivo é assim mesmo. Deixa eu parar aqui e iniciar de novo. Deixa eu fazer aqui, que eu acho que vai dar o tempo lá, mas deixa eu mandar de novo. A ideia é eu chegar aqui e a hora que eu fazer essa consulta, já... Eita, aqui ainda não, acho que acabou o tempo. Espera aí. Vai dar certo, pessoal, aguenta aí. Deixa eu ver se agora, vamos ver se nosso cache está aqui. Olha, ele está aqui. Se eu fazer F11 e na hora que eu faço a consulta no cache, ela já retornou, tá vendo aqui, ó?
Ele pegou o registro, então ele já nem vai bater no banco, ele já vai chegar aqui e já vai voltar. Então era mais para mostrar esse fluxo mesmo, né? E era uma coisinha diferente que eu queria trazer, assim, fora de um crude tradicional aí. Ah, eu acho que é isso, pessoal. Não posso abrir aí para perguntas, ou rever alguma coisa que não ficou tão claro. Aí tô com vocês. Legal, cara. O pessoal gerou uma expectativa aí. Eu tava pensando como que eu trago alguma coisa legal para quem nunca viu e para quem já mexe com o NES também surpreender um pouquinho. Eu vou precisar fazer isso em dealer lá, então já tava estudando devagarzinho. Mas é isso, pessoal. Também se não quiser falar agora, quiser vir trocar ideia aí, depois pode me chamar. Gosto muito do back-end. Espero ter convertido alguém aí pro back-end. Ah, o que eu acho de ruim no Nest? Ah, bom, aquela primeira impressão que eu tive ali muito poluído, sabe? Aqueles annotation lá, eu não gostei muito daquilo. Ah, e o que mais assim que eu poderia falar? Se você não está disposto a seguir ali de certa forma a convenção dele, aí talvez seja ruim. Eu sei que dá para o que eu mostrei ali foi uma arquitetura mais comum de se ver, mas dá para mudar ali um pouco as estratégias, mais voltada a Clean Architecture, acho que dá para fazer. Então, talvez um ponto negativo aí é de você ser obrigado a usar aquela convenção. Então, eu poderia colocar aí um ponto negativo aí, talvez. Deixa eu ver aqui mais. Oh, legal demais, cara. Legal, legal. Ô, David, a parte de testagem, assim, com o Nest ele favorece alguma parte da testagem ou ele só, tipo, vem com o Jest mesmo e aí, tipo, a arquitetura de testes você mesmo faz e só vai? Ou você não chegou a mexer com testes, né? Mexi. Aqui eu não trouxe nenhum teste pronto, mas ele já vem com esse setup aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Eita. Ele já vem aqui com essa pastinha de teste. Já vem aqui com um teste de end-to-end aqui, né? No projeto de dealer, o que eu costumei fazer foi seguir essa mesma estrutura aqui, né? Aqui na pasta teste eu crio módulos, vou criando esse mesmo nível de arquitetura. E o teste que eu trabalho mais com teste, eu acredito, end-to-end mesmo, que eu vou chamar a requisição, vou simular a requisição como se estivesse sendo feito um teste pelo Postman. E aí eu simulo a requisição, bate no controller, eu tenho um banco de dados, eu rodo a migration. Então eu trabalhei muito nessa pegada de um teste um pouco mais pesado, né? Só que ele tem uma convenção também, deixa eu ver aqui, tá vendo esse arquivinho aqui, spec? Que você consegue testar de forma unitária também, o controller, o service. Então, o Nest ele tem um gerador aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui para vocês na prática. E aí ele já traz uma convenção de teste. Ó, generei, isso aqui, ó. No meu caso que eu tirei, né, no spec, não quero testar, mas eu vou criar um módulo novo aqui de livros.
E aí, isso aqui é legal. Se é lá, ó, eu estou trabalhando com a API REST, eu quero já gerar um CRUD para mim, olha a facilidade. Ele já gerou aqui na minha pasta de módulos